Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito sincera. Quem te ensinou que você precisa ser perfeita? Em que momento da sua história você começou a acreditar que errar era sinônimo de fracasso? Que descansar era preguiça? Que pedir ajuda era fraqueza? Muitas mulheres cresceram aprendendo, mesmo que de uma forma silenciosa, que precisavam dar conta de tudo. Ser boa filha, boa profissional, boa mãe, boa esposa, boa em tudo. E quando não conseguem, se culpa, se envergonha, tem a sensação de inadequação. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Perfeição não é sinal de força, muitas vezes é sinal de medo. Pois é. Medo de não ser o suficiente, medo de ser rejeitada, medo de não ser amada. Trazendo esse conceito, de perfeição para a psicologia, o perfeccionismo costuma nascer como uma tentativa de controle. Se eu fizer tudo certo, ninguém me critica. Se eu for impecável, ninguém me abandona. E se eu não errar, eu estou segura. Só que existe um problema nisso. A perfeição é uma meta impossível. E quando você persegue algo impossível, o que você sente? Frustração constante. Você pode até conquistar coisas, pode até receber elogios, mas por dentro a sensação nunca é eu sou o suficiente. É sempre eu poderia ter sido melhor. Isso cansa, isso adoece, isso rouba a leveza da sua vida. E aqui entra algo muito importante que você precisa saber. Errar não é falhar como pessoa. Errar é fazer parte da experiência humana. Nós aprendemos com tentativas e erros, crescemos no processo, desenvolvemos maturidade emocional quando lidamos com uma frustração, não quando evitamos essa frustração. Existe uma diferença enorme entre buscar a excelência e buscar a perfeição. Buscar a excelência é fazer o seu melhor dentro da sua realidade. Buscar a perfeição é exigir de si algo que não considera seus limites. E ignorar os seus limites tem um preço emocional muito alto. Ansiedade, autocobrança excessiva e comparação constante. E aquela sensação de que você nunca descansa de si mesma. Talvez você não esteja cansada, não necessariamente do que faz, mas da pressão interna que você mesma coloca dentro de si. Se eu te dissesse que você pode ser competente sem ser perfeita, que você pode ser uma boa mãe e ainda assim errar, que você pode ser uma profissional incrível e ainda assim ter dias improdutivos, porque faz parte. Por isso que o autoconhecimento ele começa quando você percebe quais são as regras invisíveis que criou para si. Algumas pessoas elas vivem com regras internas como eu não posso decepcionar ninguém, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Se eu errar, vou me desvalorizar. Mas quem escreveu essas regras? E mais importante, elas estão te ajudando ou estão te machucando? Ser imperfeita significa ser humana, significa ter limites, significa precisar de pausa, significa aprender no caminho. Existe algo muito libertador, que é aceitar que você não precisa provar o tempo todo que você é suficiente, porque a verdade é, você já é. Não é sobre acomodação, não é sobre deixar de crescer, é sobre crescer com gentileza consigo mesma. Você pode evoluir sem se violentar internamente. Você pode melhorar sem se humilhar quando falha. Pode se desenvolver sem se comparar o tempo todo. A perfeição, ela exige performance. A saúde emocional, ela exige autenticidade. E a autenticidade inclui falhas, dias difíceis, inseguranças e aprendizado. Talvez o que esteja te impedindo de viver com mais leveza não seja a falta de capacidade, mas o excesso de cobrança. Então hoje, agora, eu quero te convidar a fazer um exercício muito simples. Pense em algo que você se cobra muito. Agora pergunte a si mesma. Se fosse uma amiga minha nessa situação, eu exigiria dela o mesmo nível de perfeição que eu exijo de mim? Provavelmente não, né? Então, por que você faz isso com você? A forma como você se trata internamente, ela molda sua autoestima. Se sua voz interna é rígida, crítica e impaciente, a sua confiança vai sempre oscilar. Mas se você aprende a ser firme e ao mesmo tempo compassiva, algo muda. Você começa a confiar mais em si, mesmo quando você erra. Você não precisa ser perfeita para ser respeitada. Você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa ser perfeita para ser suficiente.
Você só precisa ser inteira, com suas forças e com as suas vulnerabilidades. Talvez hoje seja o dia de você soltar um pouco essa armadura da perfeição. Ela parece proteção, mas muitas vezes ela é a prisão que está te mantendo presa. E viver com saúde emocional não é viver sem falhas, não é ser perfeita. É viver em paz com a própria humanidade que há em você. Se esse vídeo ele fez sentido para você, talvez ele seja um convite, não para você fazer mais, mas para você se cobrar menos. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser real. E isso já é mais do que o suficiente. E é isso. O vídeo de hoje foi mais um lembrete. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar por aqui, a fazer parte, desse espaço de acolhimento, de escuta e de transformação. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir aqui o vídeo, para me incentivar ainda mais a trazer mais conteúdos para vocês. Até o próximo vídeo.